Quer saber como levar o seu cachorro ou gato para outros países? Se você vai se mudar para o exterior ou se simplesmente vai fazer uma viagem para fora e quer a companhia do seu melhor amigo, você vai ter que passar por um processo de planejamento desse transporte internacional do seu pet. E eu tô aqui para te explicar como isso funciona e para te passar todas as dicas, porque eu já fiz isso várias vezes. Sim, tá vendo essa cachorrinha aí? Essa é a Electra. Ela já morou em 4 países, ou seja, já passou por esse processo de exportação e importação 3 vezes na vida. Essa tem experiência, viu? A Electra nasceu na Bélgica e quando tinha 1 ano a gente foi embora pro Brasil. Depois, quando ela estava completando 3 aninhos, a gente se mudou para o Chile. E recentemente fizemos uma outra mudança e dessa vez para Nova Zelândia. A gente passou por muita coisa, alguns dias difíceis, mas outros muito felizes. Por isso eu posso falar para você com toda certeza, por mais que pareça difícil, você também consegue fazer o transporte do seu bichinho para o país que você precisa. Agora, para alinhar o raciocínio, o que a gente vai ver nesse vídeo? Eu vou começar contando um pouco mais da nossa história e todos esses processos de mudanças que a gente passou com a Electra. Eu vou te dizer como você pode planejar o transporte do seu pet. Depois eu vou te falar quais são os documentos que geralmente são necessários para essas viagens internacionais. E por fim, eu vou fechar com as dicas de ouro que eu tenho que vão facilitar muito o processo para você. Bom, como foi o começo dessa história toda? Eu morava na Bélgica quando a Electra entrou para a família. Quando ela tinha quase 1 ano, eu decidi voltar a morar no Brasil e, é claro, eu levei ela comigo. Para fazer esse transporte da Europa para o Brasil, eu tive que seguir todas as regras certinhas de transporte internacional de animais e de importação de animais no Brasil, de acordo com o que fala o Ministério da Agricultura e Pecuária. Então eu tive que emitir certos documentos, fazer exames, dar vacina para a Electra, para estar tudo certinho no dia da viagem. Mas foi tudo bem tranquilo, assim, tirando o fato de que alguns processos, algumas coisas eu tive que ver no site do governo da Bélgica, da FAV, que é a agência responsável por esses trâmites lá. Algumas coisas elas estavam em holandês, não em inglês, o que dificultou um pouco, mas mesmo assim eu consegui usar o tradutor, né, porque eu não falo holandês. Nesse caso, eu não tive uma empresa especializada que me ajudou nesse transporte. O nosso voo foi com a empresa KLM e foi de Amsterdã até o Rio de Janeiro. Foi um voo muito tranquilo e o melhor de tudo foi que eu pude carregar ela comigo na cabine dos passageiros. A Electra tem só 3 quilos e ela é bem pequenininha, então ela cabe na caixa de transporte que eles permitem colocar na cabine dos passageiros. Mas não é toda empresa que permite isso, mesmo sendo cachorro pequeno. Mas se fosse um cachorro maior, com certeza não seria permitido, ele teria que ir no cargo, né, lá embaixo, separado dos passageiros. Mas depois eu vou te falar mais um pouco sobre essas regras das empresas aéreas. Depois de um tempo morando no Brasil, eu e meu namorado, a gente começou a pensar em sair do país de novo e morar em outro lugar. E a gente sempre amou muito a Nova Zelândia, a gente tinha muita vontade de vir morar aqui. Ele já tinha até morado aqui antes, mas quando a gente foi pesquisar quais eram as regras para trazer o animal para cá, a gente viu que, assim, o processo era muito difícil. A Nova Zelândia é um dos países mais exigentes quanto à importação de animais de estimação. Então, de verdade, de início, a gente achou que seria impossível e tirou a Nova Zelândia da lista e começou a pensar em outras possibilidades, em outros países para a gente ir. Uma outra opção era até o Canadá, que é bem mais fácil você levar o seu animal. Mas o tempo foi passando, acabou que a gente teve uma oportunidade aqui e a gente não podia dizer não. E a gente falou, olha, vamos fazer de tudo para a gente conseguir levar a Electra com a gente e vamos passar por que tiver que passar. O pior ponto, gente, é que a Nova Zelândia não permite que você transporte seu animal diretamente do Brasil para a Nova Zelândia, porque o Brasil não é um país que é livre de raiva ou que tenha a doença raiva controlada. Esse é o grande problema. Para você trazer o seu cachorro ou gato aqui para a Nova Zelândia, ele tem que morar em um país aprovado e eles têm lá a lista dos países que eles aprovam por pelo menos 6 meses para depois trazer para cá. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, países europeus, Chile, que foi o país que a gente escolheu. Tem lá a lista de países aprovados, o cachorro tem que ficar lá por 6 meses, fazer vários exames, passar por vários processos e depois sim trazer aqui para Nova Zelândia.
Então a gente começou a pensar que isso talvez fosse possível se eu morasse no Chile, né? Então eu e meu namorado, a gente tomou essa decisão. Ele veio aqui para Nova Zelândia, se mudou primeiro, começou a trabalhar, e eu me mudei para o Chile com a Electra para a gente poder fazer isso acontecer. E só uma observação, a Austrália tem regras bem parecidas com a Nova Zelândia. Antes, eles exigiam que o cachorro ficasse 3 meses no país aprovado antes de ir para a Austrália, mas esse ano, em 2023, eles mudaram essa regra e ficou bem parecido com a Nova Zelândia. O cachorro também tem que morar 6 meses no país aprovado. Então esses dois países são um pouquinho de pain in the ass, mas, né, fazer o quê? A gente teve que passar por isso. Foi aí que a gente passou pela segunda mudança e foi do Brasil para o Chile. Esse transporte foi bem tranquilo por 2 pontos. Primeiro que o Chile não exige muitas coisas mirabolantes para você levar o seu cachorro, é um processo bem mais tranquilo. E segundo que eu tinha a ajuda de uma empresa especializada, que é a Transcontrol, e que eu recomendo para todo mundo. Se você precisa transportar o seu cão para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou até dentro da América Latina mesmo, como eu recomendo muito a Transcontrol. Eles são super atenciosos, vão te responder todas as perguntas, vão fazer reuniões quando você precisar e vão te assegurar, vão emitir os documentos tudo na hora certa. Eu fiz com eles e não tive nenhum problema. Nesse caso, eu queria pensar quanto menos ali nas coisas que eu tinha para fazer, porque eu já estava envolvida com a minha mudança até, então eu fiz com eles para aliviar mais a minha mente. E a gente fez esse voo de São Paulo para Santiago, agora com a empresa Latam, e eu pude também carregar ela comigo na cabine dos passageiros, né, com a malinha ali pequenininha, e o voo foi super tranquilo, até porque é um voo bem mais rápido, né, mais rápido do que Amsterdã para São Paulo. A partir daí começou a jornada bem intensa, porque foram 6 meses que a gente morou lá no Chile e foram coisas acontecendo a cada mês ali para conseguir fazer esse processo para trazer ela finalmente para Nova Zelândia. Porque não é só ficar lá no Chile esperando o tempo passar e dali depois de 6 meses colocar ela no avião e vir para cá. Eu queria muito que fosse bem simples assim, mas não é. Ela teve que passar por vários exames, teve que tomar várias vacinas, tirar várias documentações, fazer exame com veterinário. Foram altos e baixos, eu me senti assim muito insegura nesse período, porque a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Ah, vai que ela faz um exame mês que vem e esse exame sai com um resultado que ela tá com alguma doença. Isso ia afetar tudo ali na frente. Todo o processo eu fiz com uma empresa especializada, de novo, localizada no Chile, e sem essa empresa eu acho que eu não teria conseguido. Mas eu acompanhei tudo, para ter certeza que tudo estava sendo feito no tempo certo, na hora certa. Bom, passaram esses 6 meses e aí finalmente a Electra pôde ir no voo de Santiago para Auckland. Foi um voo também com a Latam, mas nesse caso a Nova Zelândia não permite que o animal seja carregado dentro da cabine dos passageiros, então ela teve que ser enviada no cargo, numa outra caixa de transporte, diferente da caixa de transporte que se leva na cabine dos passageiros. E ela nem foi no mesmo voo que eu, porque isso depende da disponibilidade da linha aérea naquele dia ali para carregar o cachorro, né? Não é a mesma reserva que a gente faz para uma pessoa. Foi a empresa especializada que fez essa reserva por mim e só tinha disponibilidade 4 dias depois de mim. Então é muito difícil, é um risco, é muito ruim ver o seu cachorrinho indo, sabe, na caixa de transporte. Eu me preparei, tentei me preparar mentalmente nos últimos 6 meses para esse momento, mas daí quando esse momento chega, não adianta, é difícil. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Tenho fé que ela vai chegar lá em segurança, que ela vai chegar bem. E tenha fé também se você precisar. Só quem tem cachorro vai entender essa insegurança que a gente sente, né? gente, alguns dias não foram nada fáceis lá no Chile, mas no final deu tudo certo. Eu acho que o segredo para fazer isso acontecer é se manter organizado e fazer o planejamento certinho. Chegando aqui,
eu não pude vê-la. O que acontece? O governo vai receber os cachorros ali que chegaram no voo, eles vão fazer alguns checks, algumas verificações, e depois o cachorro é enviado para uma quarantine facility, que é um lugar de quarentena. Uma empresa toma conta deles e eles ficam em quarentena, em observação, por 10 dias. Isso tudo eu não posso vê-la, tá? Eu pude ligar para ver como é que ela tava e tal, mas se passaram 10 dias e só depois disso eu pude encontrá-la. E aí foi, nossa, sério, um dos dias mais felizes da minha vida. Foi maravilhoso a sensação de ver que o processo, né, finalmente tinha sido finalizado depois de a gente ter passado tudo que a gente passou. Então, essa foi a nossa história. Eu tentei explicar de forma mais breve possível, mas agora vamos para a parte mais importante. Como você vai fazer o planejamento para transportar o seu pet? São 4 passos principais. A primeira coisa, você vai ver quais são as regras de importação de animais no país de destino. Quando você fizer a pesquisa, essas informações geralmente são bem fáceis de achar e você vai encontrar como se fosse um Ministério da Agricultura no país que você está indo. O segundo passo, você vai ver quais são as regras de exportação do país que você está agora, porque às vezes tem coisas específicas que você precisa para tirar um animal desse país. Então, a Bélgica, por exemplo, ele exigia que você preenchesse um formulário lá do tipo do Ministério de Agricultura lá. Na verdade, é um Ministério de Segurança do Food Chain. Era um negócio assim. Essa parte de pesquisa ela pode demorar um tempinho, mas eu te garanto que é a mais importante. Então, estuda bastante sobre todos os requisitos dos 2 países. O terceiro passo, você vai olhar agora quais são as regras da empresa aérea que você está tentando ou que você está pensando em viajar. E eu recomendo que você faça isso antes de comprar as suas próprias passagens, porque isso te ajuda a decidir qual empresa você vai escolher. Se você tiver um bichinho que é pequeno, né, vê se as dimensões dele são aceitas, se ele cabe na caixa de transporte, ou se não, se ele vai ter que ser enviado através do cargo, né, lá embaixo. No site da empresa aérea você vai achar também os preços que eles cobram para fazer a reserva do transporte do animal. Geralmente eles têm uma tabelinha dizendo as localidades ali, as rotas que eles fazem e quanto eles cobram. E o quarto passo do planejamento, ele é opcional. É você procurar uma empresa especializada que possa cuidar de toda a documentação, de todo o processo. Se você quiser a ajuda dessa empresa, eu recomendo que seja membro da IPATA, que é a Associação Internacional de Transporte de Pet e Animais. Eu vou deixar o link do site deles na descrição do vídeo aqui embaixo. Você pode clicar para acessar e lá você consegue ver quais são as empresas membros. Você só coloca o país que você tá e ele te dá a lista de empresas de transporte. É muito fácil, que aí você já tem uma garantia, você sabe que a empresa segue certos procedimentos e você fica mais tranquilo quanto aos serviços que eles vão oferecer. As empresas que eu contratei, eu me certifiquei antes que as 2 eram membros da IPATA. Vamos falar agora dos documentos que geralmente são necessários para esse transporte internacional dos bichinhos. Isso não é uma regra mundial, eu vou falar aqui só algumas coisas que geralmente são necessárias, mas você vai ter que ver quais são as regras específicas do país que você está indo. Lembra disso, isso daqui é só para dar uma ideia geral para você. Primeiro é o microchip. Geralmente os países exigem que o cachorro tenha um microchip instalado. Se você tem o seu cachorrinho, não custa nada colocar o microchip, é só um dispositivo muito pequeno que é colocado geralmente na nuca aqui e tem um aparelho que consegue ler o microchip e ali vão estar as informações básicas do cachorro e as suas informações também, que é o mais importante agora, né? Com o seu nome, com o seu endereço. Daí em qualquer lugar que o cachorro esteja, vão saber que ele é seu. O segundo documento é o passaporte, mas isso é só se for necessário. Quando eu levei Electra da Europa para o Brasil, por exemplo, o Brasil não exigia que tivesse um passaporte. Ela tinha, mas não precisava. Mas se você já está no Brasil, se você sabe que você vai para outro país, já faz a emissão do passaporte do cachorro, não custa nada. O terceiro documento é o Certificado Veterinário Internacional, ou CVI. Esse sim
é obrigatório para o transporte de cães e gatos no Brasil. Um outro documento é a permissão de importação, mas vai depender do país que você está indo. Eu tive que emitir uma permissão de importação antes de trazer Electra para Nova Zelândia, por exemplo, e esse é um documento que é emitido pelo país de destino. E geralmente você não pode fazer com muita antecedência, tem que ser mais próximo à viagem. Uma outra coisa são as vacinas. É muito importante que você mantenha as vacinas do seu bichinho sempre em dia, principalmente a de raiva. E todas as vacinas que ele tomar, lembra de guardar o documento que comprova e que diz qual é a data que a vacina foi aplicada e qual o veterinário que aplicou. E por fim, os exames ou testes que os veterinários vão fazer no seu bichinho. Guarda todos os documentos, dependendo do país que você vai, eles vão exigir mais exames ou menos exames. A Nova Zelândia, por exemplo, exigia uma lista enorme de exames e espero que você não tenha que passar por isso. Agora eu vou te dar todas as minhas dicas depois de ter passado por isso tantas vezes. Primeira coisa, faz um Excel, uma planilha no Excel com todas as datas de coisas que você precisa fazer. Se você precisa emitir certificado de importação, quando você tem que fazer algum exame no seu cachorro, quando você tem que dar tal vacina, coloca tudo num Excel e coloca ali as datas para você conseguir ir acompanhando se você está fazendo tudo dentro do limite de tempo estabelecido, né, de acordo com as regras. Essa daí é a minha planilha real que eu fui acompanhando para conseguir trazer Electra do Chile para a Nova Zelândia. Tinha bastante coisa, como você pode ver. O segundo ponto é que você acompanhe todo o processo, mesmo que você já tenha uma empresa especializada que está cuidando tudo para você. Eu acho que isso te dá mais controle, vai te dar mais confiança, tranquilidade que tudo está sendo feito na hora certa e evita alguns erros, né, ou custos extras. As pessoas não são perfeitas, as empresas não são perfeitas, às vezes eles estão muito ocupados com outras coisas e eles podem esquecer uma vírgula ali que é muito importante no processo. Então, mesmo que você tenha essa empresa, fica de olho em tudo que é feito e o Excel vai te ajudar muito a ficar de olho e você vai ter muito mais controle. Uma terceira dica é que você acostume já o seu pet com a caixa de transporte bem antes da viagem. Deixa a caixa em casa, ali na sala, coloca uns petiscos dentro, mostra para o cachorro que ali dentro é um lugar que ele pode se sentir seguro, que é um lugar para ele descansar e no dia da viagem, no dia da sua mudança, ele já vai estar super acostumado, tranquilo, não vai ficar estressado com toda a situação. E a última dica é sobre as vacinas. Sempre mantenha as vacinas em dia. Vai no veterinário quando tiver, olhe os documentos do seu bichinho, mesmo que você nem saiba ainda quando você vai para o exterior. Isso é muito importante, não só para cuidar da saúde do bichinho, mas também é importante porque se ele pega, às vezes, alguma doença que não é aceita lá fora, você nem vai conseguir levar ele lá para fora, mesmo que a doença já esteja curada. A Nova Zelândia, por exemplo, ela não permite animais que tenham tido, se eu não me engano, 2 tipos de doença a entrarem no país. Mesmo que o animal já tenha se curado há muito tempo, já esteja ótimo, não tem mais o vírus, não tem mais o problema, eles não deixam o animal entrar mais. Então, evita ao máximo. Cuida da saúde do seu bichinho, pela vida dele e também para ele não passar por esses problemas. Eu e a Electra, a gente espera que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido informativo. Se você quer saber mais sobre a nossa vida nesses países e como foram todas essas mudanças, lembra de se inscrever aqui no canal. E se você está levando o seu bichinho para a Austrália ou para Nova Zelândia, me manda uma mensagem. Fala comigo pelo Instagram, pode mandar e-mail, pode mandar um comentário aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz de te ajudar nesse processo. Eu sei que não é fácil, mas acredita, é possível. Se a gente conseguiu, você consegue também, com certeza. Obrigada e boa viagem! Oi, gente! Hoje é dia 30 de julho de 2023. A gente está aqui em Santiago do Chile e já fazem 5 meses e 10 dias que a gente mora aqui. Não foram só esses 5 meses, mas foi também o tempo de planejamento antes de eu me mudar para o Chile. Tudo isso começou em novembro de 2022 e já me senti motivada, já me senti cansada, já me senti ansiosa, desesperada, já tive todas as sensações possíveis. Eu sei bem como você deve estar se sentindo agora, mas eu quero que você saiba que é possível. E se eu puder te ajudar de algum jeito, entre em contato comigo, sabe? Depois que você conseguir transportar o seu cachorrinho, pô, me manda uma mensagem. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz de saber que você conseguiu. Segue as dicas que eu vou passar e lembra que você tá fazendo isso por amor. E quando a gente tá fazendo isso por amor, é um sentimento nobre.
a gente vai ter todo o apoio de Deus. Saiba que você vai ter o apoio do universo. Não tem como. É por amor.